começa agora. Ah, mas eu vou errar muito. Sim, é claro que você vai errar. Então, é melhor que você erre agora enquanto ninguém está te vendo, tá? A gente tem a impressão de que um monte de gente vai ver a gente, que os amigos, que os vizinhos... Gente, ninguém vai ver a gente. Então, a gente pode errar à vontade, que ninguém vai ver. Ah, eu não tenho uma luz maravilhosa. Aqui na minha casa, eu tenho muita dificuldade de luz natural. Ah, mas eu tenho mais de 40 anos, o que que vão pensar de mim? Bom, você pode ter mais de 40, mais de 50, mais de 60, mais de 70. O fato é que a todo tempo a gente tem que se libertar do que os outros vão pensar de nós. Ah, tem muitos erros de português. Sim, muitos erros de português, porque no nosso dia a dia a gente comete muitos erros, às vezes a gente fala muito gesticulando, né? Então a gente vai se policiando para isso também. Se você está agora em 2025 e quer criar o seu canal do YouTube, a hora é agora. A melhor hora, o melhor dia foi ontem. O segundo melhor dia é hoje. Olá! Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. E se você ainda não me conhece, meu nome é Lúcia e mais um vídeo de uma série de vídeos que eu gostaria de falar aqui para vocês sobre por que eu resolvi criar o meu canal no YouTube, que não necessariamente eu tenho alguma habilidade em especial e como isso tem me ajudado muito a evoluir na minha comunicação. Eu inicialmente tinha uma ideia de criar um canal por um determinado motivo, que era sobre falar finanças de casal, que é um assunto que eu tive muito problema na minha vida, no relacionamento anterior, e que eu aprendi muito e agora no meu casamento a gente desenvolve muito bem, a gente tem muitas habilidades e a gente tem uma comunicação que nos ajuda muito. Porém, eu percebia que estava criando uma certa dificuldade, embora eu saiba, eu tinha muita dificuldade de me comunicar, de passar o que eu queria de fato, sobre as leituras que eu fazia, sobre os estudos, como eu comecei, as nossas decisões sobre o que a gente fazia com o nosso dinheiro, sobre os investimentos, como a gente decide. E eu fiz isso com a intenção de ajudar outros casais que a gente sabe, conhece, e não são poucos, que têm muitas dificuldades em lidar, em administrar o dinheiro em casal. Pois muito bem, essa minha ideia, ela é ótima, linda, maravilhosa, mas na prática ela não fluiu muito bem, por conta da minha dificuldade em comunicar. E daí eu percebi que quando eu falava sobre a minha vida, sobre o meu retorno para voltar para a academia, eu tinha uma certa tranquilidade, não uma facilidade, mas uma certa tranquilidade em falar sobre isso. Foi então que eu resolvi mudar um pouquinho o foco, para que o meu desenvolvimento ele consiga melhorar, para que a minha comunicação consiga melhorar. E eu confesso que eu tenho aprendido muito desde então. E se você me perguntar, nossa, Lúcia, o que você tem aprendido então? Conta pra gente, tô aqui com meus livros. Conta pra gente o que você tem aprendido então. Gente, é um desafio. É muito desafiador, porque não só eu tenho que aprender sobre iluminação. Talvez você não veja tudo que eu aprendi aqui nesse vídeo sobre iluminação. Agora eu tô gravando com a luz natural. De manhã eu tô gravando aqui com a luz natural nesse quarto, porque eu acho que a luz fica melhor. Pra ganhar tempo, por isso que eu resolvi fazer com a luz natural. Mas olha, eu tive que estudar sobre iluminação, sobre o áudio. Inicialmente, eu tô com o microfone aqui, mas inicialmente não era esse microfone, eu tenho um outro em vista, mas por enquanto eu vou utilizar o máximo de potencial desse microfone. Tive que aprender sobre áudio, porque não foi fácil. Eu errei nos 2 primeiros microfones. Eu acho o áudio desse muito bom. Tem outros melhores, mas no momento esse foi o meu investimento e ele vai continuar assim por alguns meses. Eu também tive que estudar bastante, gente. Estudar sobre roteiro, estudar sobre edição, estudar sobre muitas outras coisas que eu nem imaginava. Isso é muito desafiador para mim. E tem sido uma coisa muito boa, porque eu tenho evoluído e eu tenho aprendido muito. Dito isso, eu resolvi fazer vlogs. Por quê? Porque eu contar um pouco da minha vida para ir melhorando. Eu tenho algumas paixões na vida, né?
E eu sou casada, eu tenho uma filha, eu tenho um enteado, e eu sou muito apaixonada, eu amo, assim, foi o sonho da minha vida ser mãe, me tornar mãe. A maternidade é uma coisa que é desafiadora, mas que eu sonhei muito com isso. E uma das coisas também, eu amo leitura. Tô aqui com um livro físico e com o meu Kindle. Por que isso? Porque durante muito tempo eu não tive a oportunidade de ler, de aprender como eu gostaria. Então depois, agora que eu tenho um pouco mais de tempo e também dinheiro para poder comprar os livros, eu não tive oportunidade, eu estudei em escolas muito precárias e eu quero muito fazer isso. E eu faço isso com a minha filha também, então eu a incentivo muito na leitura. Além disso, eu tô voltando agora, voltei na verdade ano passado para academia, um desafio muito grande de voltar a treinar depois de muito tempo. Eu me perdi um pouco nisso, eu tenho muita dificuldade de treinar em casa, eu não tenho essa disciplina de treinar em casa. Eu tentei muitas vezes voltar para academia, voltei para academia, mas não dei continuidade, parava. Fiz algumas estratégias para conseguir treinar, tipo, em vez de treinar numa academia perto de casa, treinar numa academia no meio do caminho, tipo onde eu descia, fazia a mudança do ônibus pro metrô, mas também não rolou, eu tentei algumas vezes e eu trabalhava longe. Foi então que eu decidi focar. Lúcia, espera um pouco, há tempo para todas as coisas e no tempo certo você retorna. Então, ano passado, em 2024, na verdade no finalzinho de 2023, eu já tinha essa intenção. E aí, 2024 meses foi que eu peguei firme, muito difícil o retorno. E eu comecei a ir 3 vezes por semana. Às vezes eu não conseguia 3 vezes por semana, só conseguia ir. Mas pro segundo semestre de 2024 eu consegui 3 vezes por semana e eu evolui muito. Eu queria compartilhar um pouco da minha dificuldade, essa coisa da mãe que trabalha, que cuida de casa, de tantos afazeres, de voltar a se achar, a se encontrar com ela mesma, a cuidar de si mesma e falar um pouco do que essa parte do treino, da academia significa para mim. Eu ainda preciso evoluir nessa parte de treinar em casa, eu confesso. Eu até providenciei, eu e meu marido, alguns itens assim. Eu tenho um tapete, eu tenho um elástico, eu tenho um banco, eu tenho um par de halteres, que já dá para fazer muita coisa, eu tenho corda para pular. Mas eu confesso que eu tenho dificuldade com a disciplina, eu preciso ainda evoluir nessa parte. Eu gosto de quando eu estou na academia, porque enquanto eu estou na academia é um tempo de descanso. Mas voltando ao meu aprendizado sobre o YouTube, Instagram, eu tenho, se você não me segue no Instagram, inclusive é lucia.machado.pires, e eu confesso que eu tô fazendo, eu vou fazendo. Encontre o seu nicho, eu tô fazendo porque eu preciso aprender, eu preciso evoluir. Então, assim, eu tenho gostado muito, eu tenho focado mais nas coisas que eu tenho que estudar. Eu estudo, é claro, né? Mas, por exemplo, nas minhas leituras, eu quero fazer vídeos sobre as coisas que eu tô lendo, da minha dificuldade de leitura, que eu tenho aprendido nas minhas leituras, nos meus estudos. É claro que quem é dona de casa e é mãe e trabalha sabe que é uma rotina bem pesada. Então a gente precisa também separar um tempo para isso. Então, esse ano, especificamente, eu tenho aprendido bastante, tenho evoluído bastante, mas é uma coisa, de sair da zona de conforto, sabe? De aprender alguma coisa nova. Eu vou completar 45 anos e é algo que eu tô começando totalmente novo, algo que eu tenho aprendido. E às vezes a gente fica estudando muito, mas o certo é começar, colocar a mão na massa e aí em diante aprendendo, você vai aprendendo. Eu cometi alguns erros, por exemplo, mas depois da pandemia eu quis muito fazer alguns cursos online de aprender sobre coisas novas que eu queria para minha vida. Marketing digital, por exemplo, e eu aprendi e não coloquei na prática. Então, o fato de não colocar na prática, entre aspas, digamos assim, eu joguei dinheiro fora, porque meu investimento todo nos cursos eu acabei não praticando nada. Eu poderia estar praticando enquanto eu estava fazendo o curso, só que eu não estava me achando, não sabia sobre o que falar. Isso é ruim, porque você não sai do lugar. E eu acabei demorando muito para abrir meu canal no YouTube. Sugiro que se você tem essa intenção, comece o quanto antes. Eu não tenho uma câmera maravilhosa. Começa com a que você tem. Eu tô gravando por um celular
E eu estou gravando, inclusive, pela câmera frontal, não é pela câmera traseira, como é o recomendado, que ela tem uma melhor qualidade. E por quê? Porque eu estou em fase de aprendizado. Eu queria mostrar isso e dizer para você que você pode. Ah, meu microfone é ruim. Ah, os meus primeiros vídeos eu usei o próprio microfone do celular. O que eu sugiro a você é que se você quer começar, quer fazer, começa agora. Ah, mas eu vou errar muito. Sim, é claro que você vai errar. Então é melhor que você erre agora enquanto ninguém está te vendo, tá? A gente tem a impressão de que um monte de gente vai ver a gente, que os amigos, que os vizinhos. Gente, ninguém vai ver a gente. Então a gente pode errar à vontade, que ninguém vai ver. Ah, eu não tenho uma luz maravilhosa. Aqui na minha casa eu tenho muita dificuldade de luz natural. Então, por exemplo, eu tenho uma luz, aqui um ring light basicão, que me ajuda muito, inclusive, às vezes quando eu quero gravar à noite, mas eu uso muito a luz natural na minha cozinha. Ah, mas você não tem a luz natural o dia todo? Não tem, mesmo. Então, organiza para gravar naquele período em que você tem a luz natural. Eu estou aprendendo muito a gravar na academia, porque eu gosto muito de falar sobre, então é uma certa dificuldade para gravar. Eu acabo gravando mais uns pedacinhos, vídeos menores para o Instagram, mas eu quero falar mesmo um pouco mais para as mulheres que têm dificuldades, muitas dificuldades para voltar a treinar, ou às vezes não gosta de treinar sozinha, ou tem vergonha, ou mesmo tem uma dificuldade com o tempo para organizar o tempo para treinar. Ah, mas eu tenho mais de 40 anos. Ótimo, a hora é essa. O que vão pensar de mim? Bom, você pode ter mais de 40, mais de 50, mais de 60, mais de 70. O fato é que a todo tempo a gente tem que se libertar do que os outros vão pensar de nós. Não nos interessa, não interessa. Segue o que você acredita e só vai. Eu tenho conseguido aprender muito, inclusive desde que eu decidi que eu ia fazer os stories todos os dias no meu Instagram. Eu confesso que eu também tenho evoluído muito com relação à câmera, com relação a de como eu me posiciono. Ah, tem muitos erros de português. Sim, muitos erros de português, porque no nosso dia a dia a gente comete muitos erros, às vezes a gente fala muito gesticulando, né? Então a gente vai se policiando para isso também. E muitas vezes a gente começa falando como a gente fala no nosso dia a dia. Não chegar ao extremo, tipo, nós vai, nós vem, sabe? Mas, em muitos momentos, nós esquecemos de falar de forma correta, e aí no dia a dia, principalmente se você está num ambiente em que as pessoas erram muito português, naturalmente, você vai cometer esses erros e nem vai perceber. Eu, Lúcia, sou uma pessoa muito tímida, muito para dentro, com muita dificuldade de me comunicar. Então, o Instagram, o meu canal do YouTube tem me ajudado muito, porque eu tenho todos os dias me forçado, né? Eu tenho me colocado em situações em que eu preciso gravar, em situações que eu quero gravar, em situações que eu quero evoluir. Então, se você, de fato, tem uma intenção, eu sou 40 a mais, não sei qual que é o assunto que você quer falar. Começa com um assunto que você se sente à vontade para falar. Como eu te contei agora no início do vídeo, essa não era a minha intenção, meu assunto era uma outra, mas eu percebia que eu estava travada ficando naquele assunto. Eu sei, estudei muito para mim, mas na hora de falar isso para as pessoas, eu tinha muita dificuldade com a câmera. E esse foi um dos motivos pelos quais eu mudei de assunto, porque eu me sinto muito mais à vontade falando aqui sobre treino, sobre academia, sobre dieta, sobre as coisas da minha vida, do que falando sobre finanças e para casais, que é um assunto que eu gosto muito, que a gente pratica aqui no nosso dia a dia, nas nossas conversas, eu e meu marido, a parte de orçamento, de organização, de orçamento. Inclusive, eu vou gravar um vídeo daqui a pouco para finalizar um vlog que a gente fala exatamente de uma situação em que como é que a gente faz para controlar o nosso orçamento. Mas eu não me sentia muito à vontade, parece que aquilo ficava travado. Parecia não, ficava totalmente travado. Então, esse era meu vídeo de hoje para te incentivar. Se você está agora em 2025 e quer criar o seu canal do YouTube, a hora é agora. A melhor hora, o melhor dia foi ontem. O segundo melhor dia é hoje, tá? Então, comece agora. Muito obrigada pela sua atenção, obrigada por você ter ficado até aqui. Se você gostou, dá um gostei,
Compartilha esse vídeo com 2 ou 3 amigas, amigos que você acredita que vão gostar desse vídeo. Se inscreve neste canal e se você gostou de alguma coisa, se você quer que eu comente alguma coisa, escreve aqui pra mim nos comentários. Te vejo no próximo vídeo. Beijos, até mais.